Bom dia, sétimo ano! Decidi gravar esse vídeo, para trabalhar com vocês operações com números racionais. Esse vídeo vai entrar essa semana, do dia 19, mas a gente vai usar ele na próxima semana. Então, eu quis adiantar para auxiliar, tá bom? Então, nós vamos trabalhar com a adição de números racionais, multiplicação e divisão. Então, eu vou trabalhar um pouquinho com fração, porque os números racionais são as frações, que são o que vocês têm mais dificuldade. Com números decimais, vocês têm menos dificuldade. Então, vamos lá. Então, eu decidi trabalhar a adição aqui. Peguei até uns desenhos aqui que eu fiz. Então, eu fiz aqui uma barrinha e representei a metade. A barrinha inteira, metade. Quando eu corto alguma coisa à metade, eu tenho duas partes. E cada parte representa a metade, né? Uma parte de duas. Não é mesmo? Então, por que eu vou começar com exemplos simples? Porque fica mais fácil de compreender. Quando eu somo, meio mais meio. Então, no desenho, vocês percebem que a metade mais a metade é 1. Como? Como, professora? Metade mais metade dá 1. Como que a gente opera? Nós somamos apenas o numerador. Então, 1 mais 1, 2. O denominador a gente conserva. Então, vamos relembrar aqui, o número que fica na parte superior da fração chama numerador. E a parte inferior chama denominador. Eu só posso somar frações quando os denominadores são iguais. E eu somo apenas os números de cima, somente os numeradores. O que eu faço agora? Fração é divisão. 2 dividido por 2 dá 1. Tá vendo? Como eu faço essa conta na forma com números, sem desenho? Porque no desenho é fácil de entender. Como que metade mais metade dá 1? Assim, porque eu somo 1 mais 1, 2, conservo o denominador. E se eu for somar frações diferentes, professora? Bom, então se eu fosse somar metade mais 1/3, não pode. Eu tenho que fazer o MMC. Eu só posso somar frações que têm denominadores iguais. Então, aqui nesse caso, se eu pegar aqui um outro que eu tenho aqui, deixa eu pegar um outro que eu fiz igual. Então, eu tenho aqui, 1 inteiro, a metade, e tenho 1/3. Então, aqui eu tenho 1 inteiro, esse é a metade, e esse é 1/3. Tá vendo? Se eu quiser somar essa metade com esse 1/3, então se eu quisesse somar, então, a metade com esse 1/3, não dá 1 inteiro, tá vendo? Não dá, dá menos. Como, professora, que eu posso representar? Eu tenho que fazer o MMC. Vamos relembrar do MMC? Mínimo múltiplo comum do 2 e do 3, usando os números primos. Então, eu vou dividir por 2. 2 dividido por 2 dá 1, conserva o 3. Agora, eu posso dividir por 3. 3 dividido por 3 dá 1. Aí, eu faço uma multiplicação. 2 vezes 3, 6. Quer dizer que 3 é o menor número que é múltiplo entre os dois e comum. Lembra quando a gente fez na aula uns exercícios de MDC? Então, quem são os múltiplos do 2 e do 3? Os múltiplos do 2 é 0, 2, 4, 6, 8, 10 e assim vai. Quem são os múltiplos do 3? 0, 3, 6, 9, 12, assim vai. Quando eu olho aqui, eu já consigo ver quem é o menor número que é múltiplo e comum entre o 2 e o 3. Então, eu posso fazer dessa forma, mas eu posso fazer o MMC assim também. Eu gosto de fazer assim, acho mais rápido.
né? Então, o que que eu faço então, professora? Substitua aqui, aí vem a parte mais difícil, né? Eu vou pegar esse 6 e vou dividir pelo denominador. E depois eu faço uma multiplicação pelo numerador, ó. 6 dividido por 2 dá 3. 3 vezes 1, 3. Coloco o resultado aqui. 6 dividido por 3 dá 2. 2 vezes 1, 2. O que que eu tenho? Agora eu posso somar. 3 mais 2, 5 sextos. Então, aqui eu tenho meu resultado. Eu tenho também aqui vários pedacinhos que eu recortei, ó. Então, para exemplificar para vocês isso aqui, ó. Então, eu cortei também em pedacinhos menores para que vocês pudessem visualizar essa adição. Então, eu peguei um pedaço inteiro, cortei ao meio. Depois, eu também fiz outro igual, cortei em 1/3. E fiz outro igual e cortei em partes menores, que seria aqui 1/6, ó. Cada pedacinho desse vale 1/6, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Quando eu junto, então, metade com 1/3, o que que eu percebo? Que eu vou ter 1, 2, 3, 4, 5. Realmente, 5 sextos. É muito legal trabalhar com fração assim, ó. Deixa eu terminar de escrever aqui 1/6, que cada pedacinho desse vale uma parte de 6. Olha que legal. Quando eu coloco assim, a gente trabalha assim muito com as crianças no primário, né? Então, eu consigo perceber que somando metade com 1/3, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 5 sextos. Tá vendo que interessante? Então, não é mágica, é conta. Deixa eu tirar aqui. Então, nós fizemos a adição com números iguais e fizemos a adição com frações de denominador diferente. Então, vamos para a multiplicação? Opa! Quero vir para a multiplicação, então. Eu vou multiplicar com vocês um número inteiro por uma fração, ó. Quando eu tenho um número inteiro multiplicando por uma fração, eu só multiplico os números que estão em cima, ó. 2 vezes 1, 2. E embaixo conserva 2/3. Ou seja, é muito fácil perceber que se eu fizer 2 vezes 1/3, eu vou ter 2/3. Claro, né, professora? É óbvio. Beleza? E se eu fizer 1/3 vezes 1/6? Ah, eu quero fazer também uma coisa assim interessante que eu tenho. Se eu for fazer metade vezes 1/3. Então, eu vou multiplicar o numerador pelo numerador, o denominador pelo denominador. Eu tenho 1/6. Então, a gente tem que a metade vezes 1/3 dá 1/6. E se eu for fazer um outro aqui, ó, 10 vezes a metade. Eu quis pegar esse outro exemplo. 10 vezes a metade. Eu vou conseguir usar com as minhas barrinhas aqui. Como que eu faço essa divisão? 10 vezes 1 é 10, conservo 2. E 10 dividido por 2 dá 5. Olha que interessante. Quando eu multiplico frações, eu obtenho um resultado menor. Vocês conseguem perceber que o 5 é menor que o 10? Que 1/6 é menor que a metade, ó. A gente consegue observar aqui, ó. 1/6 é menor que a metade e é menor que 1/3. Por que que isso acontece? Quando eu multiplico números racionais, eu obtenho o produto, que é o resultado da multiplicação, menor que as parcelas. Eu consigo explicar bem esse aqui com os meus desenhos aqui, ó. Quando eu tinha, então, esse retângulo grandão, ele era 1. E eu tinha as metades aqui, ó. Eu fiz 2, 4, 6, 8 e fiz 10 aqui. Vou pôr um pouquinho mais para cima, ó. Por que que eu fiz assim? 10 vezes a metade, ó.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Eu tenho aqui 10 vezes a metade. Quando eu tenho 10 vezes a metade, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5 inteiros. Então, eu estou reproduzindo 10 vezes a metade. Ó, isso aqui é uma metade. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. E quando eu junto essas metades, eu tenho 5 inteiros. Olha que interessante. Então, são dois números que multiplicados dão um número menor. Ao contrário de quando eu faço 2 vezes 10, que é 20. O resultado é maior do que o 2 e maior do que o 10. No caso das frações, eu obtenho um resultado sempre menor. Isso é muito interessante. Então, eu consegui fazer aqui para exemplificar melhor para vocês, no caso do 10 vezes o meio. Continuando, eu quero fazer uma divisão aqui. Então, eu quero dividir, por exemplo, a metade por 1/6. Eu vou conseguir mostrar através dos desenhos. Eu não posso dividir igual como eu fiz aqui a multiplicação. Na divisão, a gente copia a primeira fração, transforma a divisão em uma multiplicação e inverte a segunda fração. Então, o que é inverter? Virar. O 6 vai para cima e o 1 vai para baixo. Isso é muito importante. Agora, essa divisão vira uma multiplicação e eu posso efetuar. 1 vezes 6 é 6, 2 vezes 1 é 2. E 6 dividido por 2 dá 3. Quer dizer, então, que se eu pegar a metade e dividir por 1/6, eu vou ter 3 partes? Sim, quer dizer que é o contrário, né? Eu fiz uma divisão e obtive um número maior. O meu resultado foi maior do que as parcelas. Como, professora? Se eu pegar, então, a metade, ó, e dividir por 1/6, ó, se eu cortasse esse pedacinho aqui em 1/6, eu ia ter 3 pedaços. Ó, tá vendo? Que interessante. Então, para entender trabalhar com fração, é muito importante trabalhar com material concreto, né? A gente pegar desenhos e fazer esses recortes para que vocês possam entender melhor. Então, eu realmente dividi. Ó, eu dividi a metade em 1/6, porque é a metade desse desenho aqui, ó. Esse era o inteiro, essa é a metade, e esse aqui era 1/6 se fosse o desenho inteiro, né? Nossa, tem que ficar organizando para ficar tudo certinho. Ó, a outra metade aqui. Se eu pegasse essa outra metade também e fizesse a divisão, eu também teria aqui, ó, 3 partes. Então, qualquer metade que eu for dividir por 1/6, eu vou obter 3 pedacinhos, ó, 1, 2, 3. A metade foi dividida, foi recortada. Só que para fazer a conta, precisa de todo esse processo. Então, eu fiz esse vídeo para trabalhar a adição, relembrando que às vezes precisa do MMC, para trabalhar a multiplicação e para trabalhar a divisão, que são contas, operações que vocês têm bastante dificuldade. Na próxima semana, nós vamos fazer alguns cálculos, alguns problemas, e vocês vão ter que assistir esse vídeo algumas vezes, mas não precisa ficar fazendo desenho, não. É só memorizar as regras, porque as regras são para facilitar. Quando a gente memoriza, facilita ser mais rápido, né? Porque se toda vez que a gente for fazer uma conta, a gente fosse fazer um desenho e recortar, demora muito, ok? Então, beijão para vocês. Espero ter ajudado.